Olá, meu nome é Thiago e hoje nós iremos apresentar a análise dos principais indicadores da atividade econômica no Brasil, no período de 2020 a 2021. Esses principais resultados obtidos, nós iremos abordar por modelagens trimestrais, começando do segundo trimestre de 2020, que teve sua principal queda acentuada devido à pandemia e restrições em todo o país. A partir do ano de 2021, esse crescimento começou a retornar de modo moderado devido às flexibilidades das medidas restritivas. O setor que mais sofreu nesse período da pandemia foi a indústria da transformação, que teve uma queda de 17,5%, e o setor que menos sofreu, que ainda teve um aumento de 0,4%, foi o da agropecuária. Agora eu vou falar sobre o IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB. Em 2020, a gente teve uma instabilidade no índice por conta da pandemia, que teve seu início ali em março, e o início da quarentena em diversos estados. Já em 2021, por conta da maior flexibilização nas medidas de restrições, a gente teve uma maior estabilidade. E também por conta da vacinação da população a partir do segundo semestre. A gente viu na parte empírica uma queda de 13% de março para abril de 2020, que foi ali no início da pandemia. Um crescimento acumulado de apenas 3% e um desvio médio bem grande de 5,8 pontos. Já em 2021, esse desvio médio diminuiu e ele teve um déficit acumulado de 2%. Ele não voltou a atingir números tão baixos quando no segundo trimestre de 2020. Já no setor de serviços, a gente viu que ele foi um dos setores mais afetados e mais prejudicados pela pandemia. A gente viu que a maior queda foi ali em março, com o início da quarentena e a declaração de calamidade pública. Os setores de destaque foi os serviços prestados à família, o mais prejudicado, e o serviço de informação e comunicação foi o menos prejudicado. O volume total de serviços teve queda de 13,3% do primeiro para o segundo trimestre de 2020, mas demonstra melhora, com um crescimento acumulado de 22% de 2020 a 2021. Os serviços prestados à família, o mais prejudicado, teve queda de 55,9% do primeiro para o segundo trimestre. Já os outros setores demonstram uma tendência de melhora, acumulada de 33,8% de 2020 a 2021. Bom, em abril de 2021, a produção industrial nacional caiu 1,3% frente a março, terceira queda seguida, com perda de 4,4% no período. As influências negativas mais importantes vieram das atividades de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, e pela de produtos alimentícios. Já em abril de 2020, foi um período de queda acentuada, refletida diretamente do isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19. Segundo a parte empírica, é possível analisarmos que o período mais impactado foi o segundo trimestre de 2020, com uma queda de 26,1%, e isso ocorreu por conta do isolamento social provocado pela pandemia. Já o período com menor impacto foi o segundo trimestre de 2021, que teve um avanço de 22,69% frente a 2020, avanço causado pelo fim da pandemia. Bom, no começo de 2021, o comércio varejista acumulado teve um crescimento de 6,7%. Segundo Cristiano Santos, esse crescimento, comparado aos 6 primeiros meses de 2020, foi devido à pandemia, uma vez que os comércios se encontraram fechados em 2020 e voltaram a abrir em 2021. Os resultados setoriais mostram uma queda de 2,9%, comparado com dezembro de 2020, tendo como principal setor afetado o de imóveis e eletrodomésticos, caindo 17,6%. E dentre 7 desses setores, o único que apresentou crescimento foi o de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, crescendo 7,8%. O comércio varejista ampliado em 2021, segundo ano de pandemia no Brasil, obteve esse aumento de 4,5% em relação ao ano anterior. O volume de vendas cresceu 2% em fevereiro de 2022, taxa positiva de veículos, motos, partes e peças em fevereiro de 2020. O setor foi enfraquecido devido às perdas no segundo semestre de 2021. Considerações finais. Os principais resultados obtidos foram: a pandemia impactou a economia como um todo, as medidas tomadas pelo governo ajudaram a controlar os déficits, os dados mostram a expectativa de crescimento para os próximos meses.